Olá, vamos falar hoje sobre aspectos da estruturação social. Somos alunos da Geografia do quinto semestre. Vamos lá. O caminho planejado por mim, pelo meu amigo Otávio, foi de eu começar falando de classe social, linha da pobreza, crise humanitária. E na segunda parte da aula, ele começará falando de segregação, desenvolvimento humano, IDH do mundo e do Brasil. Classe social é um conceito sociológico que remete à divisão de grupos que compartilham dos mesmos interesses e apresentam situação socioeconômica semelhantes. Os primeiros habitantes do planeta Terra deixaram o nomadismo para viverem em grupos, motivados principalmente pela consciência de poder. Bem posterior, com a produção de alimentos, uma parte da população percebeu que poderia viver do trabalho realizado por camponeses ou pequenos proprietários de terra. Com esse entendimento, que a separação entre classes ficou mais evidente, primeiramente entre escravos e seus donos, depois entre servos e senhores feudais, para posteriormente entre burgueses e proletários no sistema capitalista. Como dito, como eu falei, tem aqui um simples resumo nesse primeiro slide e nesse segundo slide. Bom, o conceito de classe social se popularizou com Karl Marx, que ganhou visibilidade esse conceito no século XIX. Para Marx, a classe social traz à tona um conflito entre dois grupos, havendo apenas duas classes no modelo capitalista: os donos do meio de produção e os trabalhadores. E a divisão social do trabalho funciona de acordo com a exploração da mão de obra do proletariado pela burguesia. Na visão marxista, a classe burguesa se apropria da força de trabalho dos indivíduos para alcançar grandes lucros. Dessa forma, não existe a possibilidade de ascensão social, pois as pessoas exploradas não têm as mínimas condições de promover a sua mudança na pirâmide social, tendo como solução uma revolução do proletariado, retirando os meios de produção das mãos dos que detêm o capital para o controle estatal, sendo esse, o Estado, o responsável pela distribuição de renda. Mas, como é um conceito sociológico, esse conceito de classe social, Weber também analisou esse conceito. Para ele, as sociedades são divididas em estratos, e a posição das classes é condicionada pela renda. Pela renda, poder e status. O status é um fenômeno típico da estratificação social, segundo o qual ocupar determinada posição na estrutura da sociedade implica tratamento de honra e privilégios. Existe um conjunto de fatores que podem explicar a estratificação social, como a renda, poder político, profissão, prestígio, bagagem cultural, hábitos de consumo, mas além da sua complexidade, né? da relação social. Então, Marx baseava-se na divisão entre
burguesia e proletariado, Weber nos status, e Durkheim também analisou esse tema. Ele falava que dentro da dinâmica da sociedade, conforme seu sistema de valores, as atividades laborais são classificadas como mais ou menos importantes. E a partir dessa escala valorativa, delineiam-se os agrupamentos sociais. O que Marx chamava de classes, o Weber de grupo de status. Para Durkheim, a divisão do trabalho é norteada por princípios morais e não econômicos. Seu impacto na vida social também é mais moral que econômico. E quanto mais complexa é uma sociedade, maior a divisão social do trabalho. Para Durkheim, os grupos sociais adquirem status, honraria ou prestígio em razão das posições profissionais ou funcionais, que são mais valorizadas na sociedade e mais bem integradas. Então, ele entendia que a sua profissão delimitava aonde você estaria na pirâmide social, né? Ou na classe social. Bom, classe social no Brasil. A mobilidade social, como toda sociedade capitalista, é viabilizada por fatores como escolaridade, galgar uma ocupação de trabalho prestigiada e participação na política. Contudo, em economias emergentes como é a do Brasil, as possibilidades são escassas e, com isso, as classes sociais de menor poder aquisitivo se deparam com maior dificuldade de ascensão. Essa é a classificação do IBGE. O IBGE, a classificação deles também é bem complexa, analisando o poder aquisitivo das pessoas, concentração de renda, tamanho da moradia em que vivem e quantidade de integrantes, acesso à água, rede de esgoto, saneamento básico, escolaridade, entre outros quesitos. Porém, para ser mais concreto, tem a classificação nesse nível de A, B, C, D, E, em que A se respalda em acima de 20 salários mínimos, B, 10, de C, 4 a 10, de D, 2 a 4 e E até 2 salários mínimos. Contudo, a FGV fez uma pesquisa em 2018 que ela fez a porcentagem das famílias de classe A, que se baseava, A e B, que se baseava em 14,4%, cerca de 30 milhões de pessoas. Classe C, que ela mensurou em 55,3%, em torno de 115,3 milhões de pessoas. E classe D e E, que foi percebido em 30,3% da população, baseados em 62,3 milhões de pessoas. Linha da pobreza. Linha da pobreza é um limite monetário criado para designar em que momento o indivíduo está vivendo em situação de pobreza. Caso uma pessoa tenha uma renda menor que a verificada como linha de pobreza em seu país, pode ser considerada pobre. O cálculo é feito a partir do índice de pobreza extrema referente a uma nação, tendo em vista o valor com que um cidadão adulto consegue se sustentar. Obtido esse número, ocorre sua posterior conversão em dólar,
e o resultado dessa operação indica a linha da pobreza de cada país. Em escala global, a linha da pobreza é avaliada em 1,90 dólares diários, ou seja, atualmente vai dar R$10,81. R$10,81. A situação brasileira. Em meio à pandemia do coronavírus, o número de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza triplicou e atinge cerca de 27 milhões de pessoas, 12,8% da população brasileira. Isso é uma pesquisa realizada pela FGV, que também apontou que muitas famílias tentam sobreviver com o valor de R$246 por mês. Que, pelas minhas pesquisas, o Brasil, antes da pandemia, tem uma população muito pobre, tem uma população em quantitativo grande de pobres, mas a linha da pobreza aos poucos estavam sendo superadas. Porém, com a pandemia, essa população que vive abaixo da linha da pobreza aumentou. Crise humanitária. Ocorre quando uma catástrofe atinge os setores mais importantes de uma sociedade, trazendo sofrimento, né, e outros problemas. Né? É um tipo de situação de emergência que impacta segmentos como saúde e política, e também a economia. Em sua decorrência, muitas mortes são causadas, e geralmente o território afetado precisa de auxílio do exterior. Situações em que podem causar uma crise humanitária são desastres naturais, alterações ambientais, guerras e pandemias. As consequências de uma crise humanitária geralmente prejudicam atividades da base social, como a infraestrutura, principalmente voltadas à saúde, violência, aumento da violência, né? Moradia, abastecimento de água e de alimentos. É notório que uma das crises mais impactantes dos últimos anos aconteceu devido à Covid-19, que provocou, além das milhares de mortes, teve como consequência a perda de renda de muitas pessoas, colocando-as na linha da pobreza e também abaixo dela. Países instáveis economicamente tiveram situações ocorrendo em maior escala, como podemos ver aqui no Brasil e a América do Sul em geral. Mas também um exemplo de crise humanitária é a tomada pelo regime Talibã no Afeganistão, que por motivos de queda de governança por um grupo fundamentalista religioso, o qual o Talibã, acabam por prejudicar uma estruturação empregadas por instituições internacionais, o qual era encabeçada pelos Estados Unidos, a qual estava trazendo, de certa forma, em parâmetros internacionais, estabilidade em um país que já sofria pela interferência desse grupo que já tinha tomado, já tinham governado anteriormente e provocado prejuízos ao país em questão de garantias individuais, garantias fundamentais individuais. Né? E como exemplo também de uma crise humanitária é o problema que podemos ver no Haiti, o qual o Brasil até
com ajuda militar e de alimentos, além de financeira, já chegou a ajudar esse país. Que agora voltou a sofrer com seus problemas em relação a catástrofes ambientais.